Olá pessoal, aqui é o professor Matheus com mais uma videoaula sobre o Excel 2010. Hoje é a aula 4. Eu vou estar ensinando para vocês sobre as funções de autossoma. Bom, as funções de autossoma funcionam da seguinte forma. Nós temos este grupo aqui, ó, que é por padrão das nossas contas, né? Nossas funções de autossoma. Então, incluindo soma, média, máximo, mínimo, segundo maior e terceiro menor. E aqui nós iremos trabalhar com outras duas, a conte ponto num e a conte ponto vazio, ok? Então são funções bem interessantes para a gente estar mexendo nessa aula. Bom, eu já deixei aqui pré-definido esta planilha aqui, né, que eu renomei como aula 4. Bom, essa planilha aqui é um cadastro de produtos. E nela nós temos os códigos dos produtos, ok? P é de produto e nós temos o código aqui do lado. Nós temos o nome do produto, o seu valor. Bom, para eu saber a soma dos valores, na aula passada eu expliquei para vocês sobre as funções de soma. E eu falei sobre o igual e que eu poderia somá-las, clicando sobre elas, mais as outras. Porém, fazer isso aqui iria demorar bastante se eu estivesse trabalhando com mais produtos. Ele iria me trazer um valor, porém, eu ia demorar um pouquinho mais de tempo para conseguir fazer tudo isso. Então, nós vamos utilizar aqui uma função chamada soma. Eu vou voltar a falar para vocês não esquecerem que uma função, eu abro o igual. Se eu não abrir este igual aqui, eu não estou abrindo uma função. Então nós temos que abrir o igual por Excel e interpretar que o que vem depois do igual é uma função. Então eu clico no igual, digito o nome da função, no caso soma, abro os meus parênteses, seleciono os valores que serão somados, no caso de 35 até os 50, e fecho os parênteses. Bom, do igual até o abrir dos parênteses, toda a função é igual. Então nós temos o igual, o nome da nossa função e o abrir dos parênteses. O que vai mudar dentro de uma função? O que vai vir aqui dentro dos parênteses. No caso, como é apenas uma soma, nós temos os valores de 35 até 50. O intervalo das células é composto por 2 pontos. Então ele vai de C3 até o C7. Então esses 2 pontos significa intervalo. Uma observação. Se eu mudar estes 2 pontos aqui por ponto e vírgula, ele vai colocar apenas o meu começo e o meu final. Ele não vai incluir o que eu tiver entre os valores. Porém, se eu trocar para os meus 2 pontos, eu vou voltar a ter o intervalo de células. Vou clicar no Enter. Ah lá. Vou ter então a soma dos meus valores. Ok? Vindo para o média. Bom, o média, nós já vimos ela numa questão do boletim escolar dos nossos alunos. Se eu voltar aqui, nós temos a média dos nossos alunos, que nós vimos na aula anterior. Para eu poder fazer a média desses alunos, eu ensinei que nós poderíamos colocar o igual, entre parênteses, a nota 1 mais a nota 2, e fora dos parênteses, dividido por 2. Nós teríamos a nossa média. Aqui fica fácil, porque nós temos 2 notas, mas se tivermos mais notas, nós teremos que somá-las e dividir pela quantidade de notas que temos. Para não precisarmos ficar quebrando a cabeça para fazer isso, foi criada a função média. Uma forma mais fácil de fazer ela é igual o nome da função, no caso média. Reparem que eu coloquei aqui o E acentuado. Se eu não colocar este E acentuado,
ele não vai ler isso como sendo uma função. Abro os parênteses e já coloco o intervalo do que eu quero tirar a média. No caso, de 8 até 7. Fechei os parênteses e dei o Enter. Me deu o mesmo resultado, 7,5. Porém, é mais fácil você fazer assim do que fazer somando elas e dividindo. Ok? Voltando para a planilha que nós temos, aqui nós trabalharemos com média de preços. Empresas trabalham bastante com média de preços, preços estimados. Por exemplo, a empresa precisa chegar a R$70 de média ou a R$100 de média de vendas, ou R$100 ou algum preço estimado. No caso, vamos saber o quanto que foi a média das vendas somente desses produtos. Então nós colocaremos o igual, média, abrir os parênteses, selecionamos os valores de 35 a 50 e fechamos os parênteses. Nós temos então a média de preço que foi vendida. A média foi de R$ 31,98. A função máximo. A função máximo, ela me traz o maior valor do intervalo que eu selecionar. No caso, o maior valor que eu tenho aqui é o 50. Então, utilizando a função máximo, ela tem que me trazer obrigatoriamente este valor aqui. Vamos ver? Igual máximo, também com o acentuado, abrir os parênteses e selecionar o intervalo. Fechar os parênteses e dar um Enter. Olha lá, me trouxe o meu valor maior. Qualquer função, ela se autoajusta quando eu altero algum valor que eu tenho da seleção dentro da função. Como assim? Se eu alterar este valor aqui de 50 para 60 e der o Enter, ele muda automaticamente a soma, a média e o máximo. Por quê? O 60 ele faz parte da seleção das funções. Se eu alterar aqui para 50 novamente, ele volta a ser o valor que ele era antes. O mínimo é o contrário do máximo. Vai me trazer o menor valor dentro da seleção que eu colocar. Então, igual. Muita gente acha que para a função mínimo você deve utilizar a nome mínimo. Porém, para você utilizar essa função, o nome dela é min, ainda com o i acentuado. Então é min, abre os parênteses, coloca o intervalo da célula e fecha. Clicando no Enter, nós temos o menor valor. Agora, qual é a diferença entre o máximo, mínimo, o maior e o menor? O máximo, ele sempre vai me trazer o maior valor, e não há regra para isso. Vai me trazer o maior e acabou. O mínimo, a mesma coisa, vai me trazer o menor valor e não tem a regra que coloque. O interessante é que nós temos o maior e o menor como função realmente. Esses vão me trazer os resultados segundo uma regra. Então nós temos aqui uma colocação que nós podemos escolher. Se eu quero o primeiro maior, o segundo maior, terceiro, quarto e assim por diante. Qual é o maior valor aqui? Nós já sabemos que é o 50. Mas qual é o segundo maior valor? Se eu for olhar na tabela, o segundo maior valor é o 35. Isso é uma colocação. Isso também altera a minha função na hora de fazê-la. Como então ficaria esta função? Igual, maior, abro os meus parênteses, coloco um intervalo e acabou por aqui? Não. A função nos mostra aqui que nós devemos colocar um ponto e vírgula e um K. Esse K é a colocação do meu maior. Qual é o maior que nós queremos saber? Bom, na planilha me mostra que eu quero saber o segundo maior. Então
Então nós iremos colocar o valor 2. Fechar os parênteses e dar um Enter. Fazendo isso lá, nós temos o valor 35. O terceiro menor é a mesma coisa, o que vai alterar o nome da função para menor e a colocação para 3. Então, igual menor, abrir os parênteses, colocar o intervalo das células, o ponto e vírgula e a colocação 3. Fazendo isso, nós vamos fechar os parênteses, clicar no Enter e nós vamos ver aqui o menor valor, terceiro menor valor. Ok? Vindo para cá. Bom, aqui nós temos uma segunda tabela para a gente conseguir mexer com outras duas funções. Nós temos aqui contas a pagar de uma empresa. E esses valores aqui, eles são os valores das contas que eu já paguei. O que não está com valor é o que eu ainda não paguei. No caso, então, eu tenho uma conta sem pagar. Como que eu faço para saber as contas pagas? A quantidade de contas pagas? Bom, nós vamos utilizar uma função chamada conte.num, que dentro de um intervalo escolhido vai contar apenas os números. Não é uma soma. Ele vai apenas contar a quantidade de células que contém números dentro dela. Para fazer, igual conte.num com o acentuado, abrir os parênteses, colocar o intervalo da célula e fechar os parênteses e dar um Enter. Pronto, nós vamos saber que do intervalo escolhido, 3 das minhas células têm valores e são números. Agora, para eu saber as contas não pagas. Bom, a conta que eu não tenho paga aqui, eu não coloquei nenhum valor. Para isso, a gente vai utilizar a função conte.vazios, contar vazios, que ele vai contar as células que estão vazias. Então, igual contar.vazio, abrir os parênteses, colocar o mesmo intervalo e fechar. E ele vai mostrar que eu não paguei uma conta. Aqui eu utilizei uma tabela pequena para exemplificar a nossa função. Porém, se eu tiver uma tabela maior com mais contas, essas funções aqui vão ser muito importantes para eu saber quais contas eu paguei e quais eu não paguei. Ok? Pessoal, na próxima aula nós vamos saber das funções aninhadas. Ok? Obrigado e até a próxima.